Jolima é mestre em Direito pela Unicinos, coach formada pelo Integrated Coaching Institute, associada da SEBRARE, Sociedade Brasileira de Resiliência. Practitioner em PNL, pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, graduada em Direito pela Unicinos. Conferencista nacional dos temas resiliência, gestão de equipes, liderança e coaching, desenvolvimento de equipes de alta performance, desenvolvimento de competências individuais e atendimento ao público. Profissional com mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento e aplicação de programas de treinamentos comportamentais, técnicos, motivacionais, com experiência em aplicação de desenvolvimento de metodologias vivenciais em empresas de diversos segmentos de atuação e instituições públicas. Experiência em identificação e levantamento de necessidades internas com o desenvolvimento e implantação de capacitação corporativa que visem atender a essas necessidades. Como coach, atua como facilitadora no desenvolvimento de equipes e líderes nas organizações e na expansão de competências de profissionais das mais diversas áreas de atuação. Pessoal, boa tarde. Muitíssimo obrigado por vocês terem achado o caminho desse salão. É muito importante para qualquer palestrante ter plateia. A gente adora conviver. E eu estava conversando com o vice-presidente do CFA antes de subirmos aqui ao palco e ele dizia para mim, esse termo resiliência é um termo muito desconhecido para a grande maioria dos administradores. Eu disse, não, mas é para a grande maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas pergunta, o que é isso? Né? Pois bem, eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu sou uma apaixonada por esse tema e eu comecei a estudar resiliência para me tratar. Essa é a verdade. Eu sou uma pessoa que tem uma matriz sistêmica selvagem. Eu tenho baixa tolerância ao tempo dos outros. Quem, além de mim, reconhece que já teve o ímpeto genuíno de dar um saculejão em algum colega? Quem já fez isso? Eu me trato, não sei vocês, ou seja, o quanto a gente precisa se melhorar. Comecei a estudar resiliência há quase 14 anos, porque a partir do momento que eu passei a ser uma gestora, que boa parte de vocês será ou já o é, eu passei a ser uma gestora operacional. Já conviveram com pessoas assim? Uma gestora tarefeira. E quando você tem essa postura, você não desenvolve pessoas e os resultados na organização são muito menores. Né? A minha percepção naquele período, quando eu comecei a liderar pessoas, era, em vez de eu delegar para alguém fazer aquilo que demoraria 2 horas, eu faria a tarefa em 2 minutos. Então, deixa eu mesmo fazer. Isso torna o gestor com visão de galinha. Só vê o milhinho que está caindo todo dia e não ergue o pescoço para alçar grandes voos. Vou compartilhar com vocês um drops sobre a resiliência, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. O professor Nélio, a Patrícia já nos abrilhantou. Vamos sintetizar algumas ideias. Primeiro passo, ó, o que é isso? Né? A resiliência, eles já falaram, só para fechar o raciocínio, é um termo muito antigo, ainda vem do latim e significa resílio, voltar a um estado anterior. E os primeiros estudiosos a trazer resiliência para o dia a dia foram os estudiosos da física. Eles trouxeram com esse conceito. Ó. Resiliência é a propriedade que alguns materiais apresentam de voltar ao normal depois de submetidos à máxima tensão. Suponhamos que a gente pegasse aqui um elástico, estendêssemos ele ao máximo, como ele ia voltar à normalidade? Esse é um fenômeno da resiliência. E o primeiro estudioso a trazer a resiliência para as ciências humanas foi um estudioso chamado Frederick Fleck. Qual foi o conceito do Frederick? Que é também bem interessante. Ele diz que resiliência representa a nossa capacidade
de qualquer indivíduo, mesmo em um ambiente desfavorável, construir-se positivamente frente às adversidades. E quando eu comecei a estudar esse tema, que ainda é muito incipiente dentro do Brasil, eu pensei, Jô, tu tens que criar um conceito que todo ser humano, ao lê-lo, pense, eu preciso disso, porque eu vivo isso. Qual foi o conceito que eu criei e vou compartilhar com vocês agora? Para mim, resiliência é a nossa capacidade de ter conduta sã em meio ao caos. De caos vocês entendem, certo? Como é que eu estou lidando com o caos? Como é que eu estou me comportando diante do caos? Recentemente, teve uma matéria muito significativa da revista Veja, foi uma matéria de capa que trouxe o tema depressão. Estima-se hoje que nós temos 40 milhões de profissionais trabalhando deprimidos. Em fevereiro desse ano, nós fomos surpreendidos com uma informação que eu, particularmente, jamais imaginara que eu pudesse me deparar com tamanha questão. Nós fomos surpreendidos com a decisão do Papa Bento XVI de sair, de ser Papa. Lembram disso? Se para o Papa ele não está aguentando a pressão, pensa o que resta para nós. É ou não é? O negócio não está bolinha, não está realmente fácil. A gente precisa ter essa consciência. Agora vamos ver alguns aspectos importantes da resiliência. Alguns deles como todo ser humano possui a capacidade de aprender com o caos. Não me importa o seu credo, não me importa a sua origem, não me importa a sua idade, você pode aprender com o caos. Estudos mostram que nós nascemos com esse arcabouço de resiliência em 10% e o meio ambiente desenvolve o restante. Outra coisa importante, muitas pessoas não sabem que têm a capacidade de aprender com o caos. Já conviveram com gente que se economiza na hora do caos? Já lidaram com gente assim? Tem pessoas que ainda sofrem da síndrome da Gabriela. Ela diz, né, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O demente pensa dessa maneira, né? Ele acha que ele é a vítima da situação. Outra coisa que a gente precisa ter consciência. Muitos usam esta competência de lidar com o caos de uma maneira natural e não têm noção do seu diferencial competitivo. E uma outra coisa que eu preciso destacar. Muitas pessoas serão valorizadas por ter um conhecimento e um fortalecimento emocional individual de cada pessoa. Por que eu tenho tanta convicção disso? Muito simples. Nós estamos migrando para um tipo de sociedade que é estritamente instruída e, no máximo, quem estiver morando nos grandes centros e tiver somente uma graduação, será classificado como semi-analfabeto. Hoje, ou você estuda, ou você vai se danar. Essa é a máxima. Ou você estuda, ou você vai ficar sendo espectador de quem o fez. E o que vai passar a nos distinguir não é o nosso conhecimento técnico, será o nosso emocional. Quem aceita desafio? Quem é que se apresenta para o jogo? Com todo respeito às pessoas com as quais vocês lidam no dia a dia, na hora do caos, vocês contam com 100% dos seus colegas? Não. Você sabe para quem olha, não sabe? A gente sabe para quem liga. Por vezes, a gente liga para o setor e diz, fulano está aí, e a colega que nos atende diz, não, foi almoçar, eu posso te ajudar? E você diz, não, eu ligo depois. Hã? Você sabe com quem pode contar. Acontece que nós temos que ampliar essa competência, que dentro da normalidade no Brasil se tem muito vigor no ensino do que é técnico e pouco ou nada no que diz respeito à competência emocional.
Você precisa se conhecer, você precisa se melhorar e se desafiar para ter essa resiliência bem alicerçada. Às vezes, eu me deparo com pessoas de douto saber que na hora do caos se apresenta como se fosse uma criança de 2 anos de idade. Quase que ela diz para nós, dadá, gugu, dadá, de tão inseguro que é na hora do desafio. E é importante destacar, é na hora do caos que nós mostramos para todo mundo a nossa verdadeira personalidade. É na hora do caos que eu consigo dividir na minha equipe quem tem um comportamento adulto daqueles que ainda estão na primeira infância. E a gente precisa tornar essas pessoas cada vez mais adultas. A gente precisa ter essa noção e esse comprometimento. Eu vou compartilhar com vocês algumas características do perfil resiliente. Importante dizer para vocês o seguinte: quando eu criei a Roda da Vida da Resiliência para que as pessoas que participam dos meus treinamentos possam se autoavaliar, eu parti do pressuposto que todas as características tinham o mesmo peso, o mesmo valor. E à medida que eu fui auditando esses questionários, eu me dei conta que o alicerce da nossa capacidade de nos superar está nessa característica aqui, ó, um forte sentido de autoestima. Você tem que ter uma autoestima bem alicerçada para você sair do caos e aprender com ele. Isso é muito importante. Outra coisa que é vital: muita gente confunde autoestima com autoconfiança e são duas coisas distintas. Eu preciso alimentar a minha autoestima à base de todinho, essa é uma verdade, e a autoconfiança ela tem que estar no equilíbrio, porque excesso de autoconfiança mata. Excesso de autoconfiança nos torna arrogantes e excesso de autoconfiança não nos faz perceber o valor do outro. E eu preciso ressignificar isso e ter a minha autoconsciência que, por mais ninja que alguém seja, ela não pode prescindir dos outros. Você vai precisar do coletivo. Isso faz toda a diferença. Como é que os gestores desenvolvem a autoestima daqueles que são seus liderados? A gente desenvolve a autoestima nas pessoas reconhecendo o valor delas. Acontece que boa parte de nós foi gerenciado já por algum gestor com foco no erro. Já conviveram com gente assim? Que nós fazemos 10 ações joinhas e nos distraímos em uma e ele nos chama somente para falar daquilo que deu errado. Ele até começa o feedback dele com uma base de feedback e ele diz: fulana, isso tá bom, mas tudo que vir depois do mas é sessão cascudo. Já conviveram com gente desse jeito? Ou seja, o foco no erro desenvolve demência. Eu preciso reconhecer o valor de todos da organização. Não existe mais grau de importância. Existe o fato que todos são relevantes. Agora, nós temos responsabilidades distintas. É isso que tem que vigorar. Como é que a gente desenvolve a autoconfiança de quem está conosco? A autoconfiança, ela é desenvolvida a partir do momento que eu promovo desafios na minha equipe. Ou seja, eu tenho que ter alguém com autoestima elevada, porque aí ele trabalha valorizando a causa. Já conviveram com colegas que só pensam em si mesmo? Excesso de autoconfiança. Ele pensa que prescinde dos outros. Eu tenho que trabalhar a favor da causa. Tanto é assim que em algumas organizações que eu trabalho, os setores funcionam como se fossem concorrentes. Já viveram isso?
As pessoas se sabotam. Por quê? Porque a autoestima não é coletiva. E eu preciso desenvolver isso. Eu tenho que ter esta percepção de desenvolver o reconhecimento e valorização de todos que estão na organização. Outro fator que é importante nesse reconhecimento. Boa parte de nós veio de um período em que, quando a gente ingressou no mercado de trabalho, a máxima que vigorava era: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembra-se? Nós tínhamos que ser subservientes. Hoje, ou você reconhece o valor de quem está no seu time, ou a sua empresa, ou a sua instituição pública vai passar a ser uma incubadora. As pessoas dizem oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau. Você não vai conseguir reter talentos sem valorizar quem está fazendo a roda girar. Isso faz toda a diferença. Eu tenho que me sentir empoderado. Não me importa a área que eu atue, eu tenho que ter consciência também de outra referência. Quando ingressamos no mercado de trabalho, os resultados eram lineares. Nós dizíamos para o nosso gestor: eu faço o meu. Se o João não faz o dele, era problema dele. Não era essa a máxima? Hoje, você tem que fazer o seu. E se você tiver um colega sequelado das ideias, você ainda tem que fazer por ele. Porque se ele ratear, toda a empresa perde. Eu tenho que ter essa percepção. Eu tenho que trabalhar por mim e pensar no todo, naturalmente. Vamos para uma próxima característica que também é importante. Diz respeito a termos mente aberta e receptiva a novas ideias. Hoje, nós temos que ter algumas questões para tornar coerente o mundo contemporâneo. Hoje, nós não envelhecemos mais. Nós ficamos obsoletos. Já está comprovado cientificamente que, se nós passarmos 6 meses sem participarmos de uma capacitação do ponto de vista corporativo, você está obsoleto. Tem determinadas pessoas e gestores que, se você perguntar para ele qual foi o livro mais recente que você leu, ele vai dizer Escravizaura. Não é? Que ele leu na 6ª série, porque ele não se atualiza. Ele não está vivendo contemporaneamente. Já conviveram com pessoas saudosas do passado, que ele diz: há 15 anos atrás, isso aqui era uma maravilha. Todo mundo se conhecia. A gente trazia na memória o ramal. Agora a gente não conhece mais ninguém. Agradeça a Deus por ter aumentado tanto sua empresa. Isso é um bom sinal. Porque se todo mundo se conhecesse, a coisa não estava boa. Eu preciso ter essa perspectiva de viver o agora. Tudo que a gente fez anteriormente não valida a consolidação da nossa empresa. Eu preciso viver contemporaneamente. É de agora para diante. A gente está vivendo um congresso que trabalha futuro. E eu preciso ter um comportamento, enquanto gestor, que seja coerente com o agora. Isso faz toda a diferença quando nós temos, e independe de idade. Tem algumas pessoas que chegam para mim e me dizem: Jô, quanto mais velho, mais resistente à mudança. Não. Tenho me deparado com muitos jovens com hábitos anacrônicos, que a mínima mudança, a babinha do mal começa a escorrer pelo canto da boca, porque ele diz: não estava assim, né? Eu não quero desse jeito, eu não quero pressão. É uma coisa paradoxal. Uma mente jovem com um hábito arcaico, ou seja, independe de idade. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive, bem particular nesse aspecto, e eu conto essa experiência para me penitenciar, porque eu prejulguei, e eu gosto de falar isso para também demonstrar as minhas falhas. Final de 2011, eu comecei a trabalhar com um hospital aqui no Rio Grande do Sul. Eu não vou fazer referência ao nome para preservar a instituição. E quando eu estava na segunda reunião,
A então gestora de RH chegou para mim e disse: Jô, a irmã Cris vai estar conosco na próxima reunião. Uma entidade religiosa, e imediatamente acendeu no meu cérebro algumas lâmpadas amarelas. E eu pensei, lidar com uma religiosa não é bem o que eu gosto. E eu prejulguei que estaria diante de mim uma senhorinha com uma Bíblia na mão e o terço na mão direita. E eu saí dessa reunião cheia de hematomas morais. Vou compartilhar com todos eles com vocês. Pois bem, eu disse, disfarçadamente, eu disse: fulana, que idade tem a irmã? Ela disse: olha, semana passada, coincidência, ela fez 75 anos. E eu disse: ai, que legal, que notícia boa. Eu disse: ok, e qual é o cargo da irmã dentro da congregação? Ela me disse: Jô, você vai ter o privilégio de tratar com a Madre Superiora da América Latina. Eu disse: mas quanta coisa boa! Eu estou honrada. Para vocês terem ideia dos cuidados que eu tive para estar diante da irmã, eu cuidei até do tom do esmalte das minhas unhas. Sério, cheguei, eu vou me mostrar bem discreta. Já notaram que eu sou barroca? Eu não é? Eu disse: vou discreta. Vou na versão discreta. Cheguei à reunião, abençoada, não chegava, e atrasada, e eu pensava: quando é que a mulher do terço vai chegar? E ela não vinha, não vinha. Comecei a conversar com os demais gestores, e daqui a pouco chega aquela senhorinha esbaforida, estatura baixa, cabelo cacheado. Eu tinha recém ligado o meu tablet. Ela olhou para mim e disse: esqueci meu tablet. Quase que eu ergui as mãos aos céus para dizer: obrigado, Senhor, ela está atualizada. Esse foi o primeiro cascudo. Aí ela pediu para a secretária trazer o tablet. A secretária trouxe. Ela ligou o tablet, olhou para mim e disse: Jô, consegue viver sem o seu? E eu pensei: não está no script essa pergunta. Eu não vou. Uma coisa importante: na hora do caos, entre o estímulo e a resposta, às vezes o demônio soa alguma coisa no seu ouvido. Não ouço Satanás, porque ele não ajuda. E eu olhava para aquela senhora e pensava: será que eu posso dizer para uma religiosa o que me faz mais falta e não é um tablet? Eu não disse. Não, eu não sou louca, eu não disse. Olhei para ela e disse: irmã, há inúmeras outras coisas que me fazem falta. E eu consigo viver sem esse tablet? E ela disse: eu não. Ela disse: Jô, tá vendo esse tablet? Aqui eu tenho mais de 5.000 fotos de todos os eventos internacionais da nossa congregação. Eu trago aqui, Jô, 3.000 títulos de músicas que são da minha preferência. E mais, eu trago aqui, Jô, um projeto de vida com metas anuais para até os meus 112 anos. Você quer viver até quando? E eu pensei: eu nunca pensei nisso. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu sempre quis ter uma vida longeva, mas 112 com planejamento anual? Não, de jeito nenhum. Depois de todos esses cascudos, nós estávamos encerrando a reunião e ela disse: minha filha, eu tenho uma palavrinha para dar só contigo à parte, pode ser? E eu pensei: agora vai vir um momento desse. Não, foi o último cascudo. Ela se aproximou de mim e disse assim: Jô, eu preciso que você me apoie num processo de mudança. Por quê? Eu estou cansada de lidar com gestores que querem liderar nossas equipes como se nós estivéssemos ainda nos anos 90. Eu preciso de pessoas que gerenciem de maneira contemporânea. Você me ajuda? E eu disse: sim. Saí de lá realmente, como é interessante. Eu estava diante de uma senhora, 75 anos, é uma senhora,
por mais que depois do advento do Botox a gente envelhece se quiser, né? Uma religiosa vivendo contemporaneamente. Isso é vital. Se você quer influenciar pessoas a fazer mais, você precisa viver contemporaneamente. Vamos para uma outra característica. Diz respeito à nossa capacidade de suportar a pressão psicológica. Às vezes eu ouço, e de uma maneira corriqueira, pessoas que chegam para mim e me dizem: eu odeio me sentir cobrado. Como você trabalha, Jô, em todo o Brasil, com várias áreas, me diz uma coisa: qual é a área que eu posso atuar que eu não vou ser cobrado? Eu disse, mas tem uma ótima dica. Você pode ser vendedor de picolé numa ilha deserta, né? Pode ser, porque aí a coisa fica mais fácil. É importante ter consciência que hoje, não importa o que você faça, você vai receber bafo quente na nuca. Você vai respeitar indicadores e você vai ser cobrado por resultados. Tá, estamos trabalhando por mais pessoas e vamos liderar mais pessoas. E chegará no nosso país algo que é ainda incipiente, mas que nós precisamos internalizar, inclusive nos novos integrantes das empresas. Nós precisamos reeducar as pessoas para elas terem consciência que não há mais trabalho menor. Já conviveram com pessoas que dizem: eu não vou fazer isso porque eu não sou paga para fazer isso? Essa pérola da ignorância será muito praticada por pessoas que estarão fora do mercado. Se você quer prosperar, se você quer liderar com êxito, você precisa fazer além do que está previsto. Porque se você não fizer isso, você está na média. E quem está na média não está bem. Coisa fica feia. Eu tenho que perceber essa leitura. Como saideira, uma característica que é reconhecida como uma competência de resultado. Um alto grau de disciplina pessoal e um sentido de responsabilidade. Já conviveram com pessoas do quase? Ele quase passou no concurso. Ele quase concluiu a graduação. Ele quase foi selecionado. Por que isso? Porque falta-lhe disciplina correndo nas suas veias. Outra coisa que é fundamental, nós temos aqui nessa plateia o privilégio de termos ainda vários acadêmicos, e eu não posso me furtar a compartilhar com vocês uma inquietude. Eu vejo hoje muita gente ingressando no mercado do trabalho buscando um emprego. Só que a gente tem que buscar um trabalho, porque emprego é fonte de renda, trabalho é fonte de vida. Você tem que buscar no seu emprego fonte de vida, que é para você valorizar aquilo que você está experienciando. Eu noto que muitas pessoas estão trabalhando e mudando de empresas quase como se muda de roupa, né? Só que a carreira é uma construção de vida. Você só se torna ninja, você só se aperfeiçoa se você tiver disciplina correndo nas suas veias. A disciplina serve para nós mantermos assiduidade, para nós nos mantermos cientes das nossas escolhas. Isso é vital. A partir daí, você alcança alta performance naquilo que você faz. É com disciplina, renovando os seus préstimos, que você faz o seu melhor. Eu torço para que todos vocês aqui tenham, nesse painel, percebido um pouco mais da resiliência e que nós três tenhamos realmente contribuído com cada um de vocês. Gente, eu tenho que encerrar a minha palestra, poderia ficar por horas aqui, convivendo com vocês. Eu espero que eu tenha estado à altura das expectativas de vocês. Muito obrigada. Obrigada.